Olá, canceriano! Eu sou Jolie Glécia Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de câncer ou tem lua ou ascendente em câncer. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo, e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, ok? Cada canceriano está vivendo seu momento único, né? Então, se não ressoar com você, solta para o universo que está tudo certo. Qualquer coisa, você dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar, tá? Então, vamos para a leitura do coletivo de câncer. Essa leitura de hoje está indo para qual grupo de canceriano, né? Qual grupo de canceriano essa leitura está indo? Vamos lá, leitura para coletivo de câncer. Mensagem, orientação, o que pode ser dito para este grupo de cancerianos, ok? Vamos lá. O diabo é um desejo, câncer, ou se sentindo preso em uma situação, né? Oito de copas. Aqui estamos falando de um grupo de cancerianos que estão com desejo em algo, ou simplesmente estão sendo movidos pelo seu desejo. O oito de copas aqui, exatamente, que é um grupo de cancerianos que estão sentindo que tem que deixar uma situação antes que seja consumida, mas de alguma forma não estão tendo força para lidar, ou simplesmente não querem, por mais que sinta que pode envolver perigo, por mais que sinta que de repente não é bem assim as coisas, né? Por mais que sinta que precisa deixar ou precisa abrir mão de algo, mas não estão querendo fazer esse processo. Algum grupo de canceriano. Se eu for ler esse diabo no sentido positivo, aqui é alguns cancerianos se libertando de uma situação onde se sentia aprisionado, realmente deixando algo para trás, ou deixando exatamente algo que aprisionava vocês, tá? Em busca, saindo de um processo onde vocês acabaram sendo envolvidos. Porque se o oito de copa traz essa questão, se é preciso fazer um movimento, é preciso deixar algo para trás, ou preciso abrir mão de alguma coisa, então esse diabo aqui não está exatamente trazendo uma questão positiva. Lembrando que é só energias, tá? Não vamos levar para um lado religioso, né? Se é preciso ficar todo o tempo em alerta, em luta, ou todo o tempo sem precisar afirmar ou defender o seu espaço, né? E sente que para vocês seja o melhor abrir mão de algo ou simplesmente ir em frente, deixar alguma situação, mas se sente preso de alguma forma ou movido pelos desejos, né? Só que esse desejo aqui não é um desejo do, digamos assim, do coração. Que nós estamos falando aqui do diabo, né? Aquela coisa, e ele é individualista. Ele é muito bom no sentido de que a pessoa começar, uma pessoa de baixa autoestima, tem empoderamento, que aí sim ela vai começar a se valorizar, se achar, entrar no movimento. Mas aqui as energias não, é como se as coisas estivessem presas ou amarradas em alguma situação. E vocês sentem que precisa fazer um movimento, ou precisa abrir mão de algo, mas não tem força, ou simplesmente não querem ou reluta contra isso, né?
E isso deixa vocês sempre com um estado de nervos, a flor da pele, ou sempre fica com um pezinho atrás, sempre fica naquela posição de alerta. Porque de alguma, ó, do 6 aqui é a forma de equilíbrio e valorização, mas do 6 está indo exatamente por 5. Acaba trazendo situações complicadas ou sofridas, acaba trazendo limitações, olha. A lua, né? Ou estão movidos exatamente pelas suas emoções, diabo, aí emoções mais carnais, mais viscerais, né? E isso é o 7 aqui traz, o 7 traz a questão do questionamento, né? O número mágico, de ampliação de espírito. E de novo a lua. Interessante. 5 de paus, conflitos. Só que esse conflito aqui, ele tanto é conflito interno como conflito mesmo de acontecendo para esse grupo de canceriano. Sete de copas. Pode ser questão de ponto de vista ou simplesmente ilusão. Vacância. Dez de copas. Interessante. Estou falando com um canceriano que só quer, sabe, não digo nenhuma vida feliz, aquela tranquilidade do dia a dia, né? Se sentir contente. Aqui estou falando de um canceriano que o seu contentamento, ou simplesmente você é aquela pessoa que simplesmente no dia a dia as coisas fluindo, no lar, na família, já é um grande contentamento, né? É exatamente aquele final feliz. Olha a posição aqui das cartas, tá? É como se esse 10 de copas, perceba que ele está nessa, para essa posição, precisa exatamente de uma ação de vocês. Precisa exatamente de um movimento. Às vezes, deixar 8 copas para conseguir 10, né? Olha a vantagem. Por quê? E para muitos eu vejo que vão tomar exatamente um princípio, uma decisão. Porque vem exatamente, para alguns até, não sei que situação é essa que ele se sente preso, se sente exatamente preso por alguma forma, alguma coisa, mas aqui o ambiente familiar, ele revigora vocês. Traz essa renovação, essa esperança, essa alegria, porque o 10 aqui é uma situação complicada, tá? 9 de espadas, perturbações até mentais. Não estou dizendo que seja doido, mas a mente fica naquele loop que até, digamos, causa insônia. E o 10 exatamente para muitos cancerianos, tipo, chegou no limite. Chegou, pronto, chegou no limite. Não tem como mais aqui descer mais. A não ser se fizer um buraco, né? Chegou no limite, chegou o fim. Seja porque alguns cancerianos exatamente vão ter apoio da família, né? Que exatamente em que sentido essa mensagem está se referindo, mas lógico, se está ressoando com você, você está entendendo exatamente do que está passando.
É como se a família é muito importante para exatamente este fim dessa situação. Com o diabo aqui, esse 8 de copas, para muitos é questão de realmente tomar seu empoderamento, seu desejo e seguir em frente. Seguir em frente. Não simplesmente ser consumido por uma situação, porque às vezes acontece o canceriano ser consumido por uma situação, numa esperança que as coisas mudem, esperança que algum movimento aconteça. Mas olha exatamente esses dois. Estão sendo consumidos pelo fogo. E é como se o movimento de vocês fosse essencial, fundamental. 7 de copas. Né? Talvez ideias, novos projetos, ou simplesmente saindo desse processo de ilusão e admitir que algo aí chegou ao fim. E precisa de um movimento aqui de uns cancerianos. E exatamente esse 8 aqui é você já sendo intuído, sendo chamado. Porque aqui já apareceu 10. Tipo, ó, sei lá qual é a situação, vocês merecem mais. Ó, essa situação não é boa o suficiente para você. Se estamos se referindo a relacionamento, não é querer, né, diminuir o outro, mas exatamente o que o Tarot está dizendo energeticamente. Tá? Busque entendimento, busque o conhecimento que você vai ter vitórias. Busque ver por outro prisma. Não só pelos olhos da terra, né? Mas pelo ermitão, os olhos da alma. Sacerdotisa, né? Aqui está mostrando exatamente aquele 7, tá? Aqui tem um grupo de cancerianos que não estão conseguindo perceber algo. Não estão conseguindo perceber algo. Posso estar falando de relacionamento? Sim. Temos aqui o Rei de Copas. Ou não está exatamente percebendo as suas emoções. Para alguns, exatamente não estão percebendo algo que envolve uma pessoa que você tenha sentimentos. Para alguns, eu estou falando para alguns cancerianos, tá? Para poucos, mas que pode estar exatamente envolvido ou apaixonado por duas pessoas, tá? E tá se envolvendo com duas pessoas, pode ser assim também. Ou vocês podem inverter a situação, né? Que a leitura pode estar espelhada. Então, vocês sentem que uma realmente tem um sentimento, a outra só é mais fogo, mais tesão, ou simplesmente só aquela coisa louca da vida, aquela diversão, que isso não significa que seja ruim, porque né, é curtir a vida, mas um exatamente leva para esse princípio, ou tem energia exatamente desse princípio de uma grande realização, ou seja, que
né, o 10 vai dar aquele final feliz. Não que seja final feliz, vai trazer aquela realização. E aqui é tipo, é como o canceriano talvez não esteja percebendo, tá? Que tem uma pessoa no oculto, sim, que gosta de vocês, não estão percebendo, e acaba se envolvendo exatamente nessa outra situação. Ou simplesmente nem um canceriano consegue entender os seus sentimentos. Porque para alguns, exatamente, não está entendendo o que está passando. Se realmente é só desejos ou se realmente tem sentimentos mais profundo. Leitura confusa, né? Porque exatamente o diabo traz esse mistério. A sacerdotisa caiu aqui. Então, essa leitura realmente só vão entender a princípio as pessoas que realmente ressoarem com essa situação no momento. Aqui tem um anseio, aqui tem um canceriano que tá querendo que as coisas, ou pensava que as coisas iam se organizar muito rápido, ou simplesmente gostaria que se organizasse. Cara, tem um mistério aqui, exatamente isso. E o canceriano, ele é intuição, sente, mas com o diabo traz essa questão de uma situação que aprisiona. E essa sacerdotisa aqui, para algumas pessoas pode ser que esteja sendo envolvido com magias, tá? O diabo, essa sacerdotisa aqui no oculto, não tem como. Para que vocês não percebam, ou simplesmente, para alguns, estão camuflando uma situação, para que vocês não tomem uma decisão, simplesmente fiquem sempre à espera. Aqui tem um canceriano esperando alguém, tipo, mudar de conduta ou mudar de uma situação, só que aqui tá só se enganando. A princípio, só se enganando. Tem esse 10 aqui, mas precisamos desenvolver um pouco mais essa leitura. Fale mais sobre essa sacerdotisa. Para Câncer. Tem um grupo aqui de canceriano que está lidando com o sentimento de abandono. Ou foi deixado, simplesmente alguém virou as costas. E realmente existe aí um mistério. Como se envolvesse toda a família. Sacerdotisa. Revele se possível. Nove de copas. O então, sete de copas. Aqui estão confundindo ou não estão percebendo uma situação. A princípio parece tudo legalzinho para alguns, ou simplesmente mostrar uma faceta e não é exatamente isso. Sacerdotisa já deixa tudo meio oculto mesmo. O Pagens de Paus. Aí tem um início de algo surgindo. Eu vejo que muitos vão ter que ver, muitos vão tomar a decisão de realmente deixar uma situação para trás. Situação para essa, seja porque estava se sentindo preso em uma situação, sendo amarrado. Por mais que trazia exatamente esse momento de alegria, mas ia perceber que essa alegria não era exatamente aquilo que motivava vocês. Para alguns, exatamente,
realmente entrando nessa questão de empoderamento, sendo mais você e tomando uma decisão. Porque aqui é um período onde o canceriano vai estar estão com a energia renovada e tem até ajuda familiar. Essa ajuda família, para muitos pode ser uma família até espiritual com essa sacerdotisa. Mas aqui eu vejo que algo talvez notícias, mensagens, ou simplesmente algo acontecendo que vai trazer exatamente uma alegria para vocês nesse período, ou simplesmente aquele impulso, aquela motivação, fazendo aquela coisa, de repente, agora eu, né, agora eu sigo, agora eu vou em frente, e dá aquele impulso até de adolescente se jogando mesmo para resolver algo, né? O sol, né, traz exatamente uma comemoração, uma alegria nesse período. Ou aqui muitos cancerianos realmente começando a entender o que realmente motiva vocês. O que realmente faz vocês vibrarem, vocês comemorarem. Porque aqui tem uns presos no processo de ilusão de contentamento. Tá? Sabe como aquele engano? Isso faz vocês felizes? Mas faz naquele período, mas depois, quando termina aquele período, dá aquela sensação de vazio, desânimo, como se isso não fosse exatamente verdade. Nove de paus. O ermitão. Dois de copas. Muitos vão entender exatamente o processo exatamente de desgaste, né? Esse processo exatamente de... Vão compreender esse processo exatamente desgastante de uma situação que vocês se sentem cansados. Ou, como eu acabei de falar, para alguns pode até aparentar um contentamento, uma alegria, mas por dentro causa um rebuliço, ou simplesmente quando, digamos, a pessoa vai para uma festa lá todo contente, todo alegre, aí no outro dia causa exatamente, pronto, a pessoa bebendo, né? Aí tá lá toda alegre, contente, curtindo, aí no outro dia de ressaca, ou passa 3 dias de ressaca, nunca mais inventa de beber, desse tanto, porque o desgaste não compensa. É um exemplo. Lógico que cada um vai estar nesse processo, né? No seu processo. Tem gente que, por mais que o desgaste não compensa, continua. Tem outros que não. Vão compreender realmente o desgaste. E aqui pode ter até uns cancerianos começando a se questionar ou até se culpar. Não vai ser esse exatamente o ponto, tá, câncer? A vida é feita de aprendizado. Se fosse para acertar sempre, não precisava estar aqui encarnado, né? Já estava com a sabedoria, então faz parte do processo. E por mais que o 5 traz essa questão de um lamento, de um choro de um leite derramado, ele também traz essa questão aqui também de momentos que pode sim ser reconstituído, construído de novo, né? Ele não traz exatamente uma perda. Ficou duas copas, né? Ficou o feminino e o masculino, que pode exatamente polarizar e fazer o terceiro. Até porque o sol aqui no oculto, o que parece exatamente para vocês um cansaço ou um desgaste, o que parece exatamente para vocês uma perda, um choro, um lamento, é uma grande oportunidade surgindo na vida de vocês. Para muitos, até nesse lado emocional, né? Nesse lado de relacionamentos. Por quê? Porque na sacerdotisa também apareceu, né? Como se tivesse alguém aí, uma pessoa aí que vocês não estão dando vazão, ou simplesmente não conseguiram entender, ou simplesmente vocês com sentimentos ocultos por alguém não tomaram uma decisão, um posicionamento.
E para alguns pode ser exatamente até que não perceba, né? Sabe aquela história assim? Ah, quando tu tá perto de fulano, teus olhos brilham, e a pessoa nem percebe que está envolvido todo naquela energia, que aqui tem até uma energia familiar, e não percebe. E as coisas mudando, né? Uma reviravolta. Tá, canceriano? Se nesse período vocês tomarem a decisão de realmente e algo, tomar um posicionamento, ter que abrir mão de algo simplesmente, ou para alguns, se alguém virou as costas para vocês, né? Força. Porque com o sol aqui é exatamente aquilo. O que pensa que era para pior é para muito melhor. Porque vocês estão com energia exatamente muito boa e não vai ter mais ressonância com essa outra. Ó, para muito melhor. Saindo até de uma prisão de alguém, né? Conhecendo alguém, pode ser uma parceria, qual, pode ser uma parceria emocional, de amizade, ou até de trabalho, tirando vocês desse uma situação meio complicada, que se sentia que não tinha força de sair, ou não estava percebendo exatamente uma saída. O pendurado. Sabe? Não estava percebendo uma saída, que estava vendo as coisas investidas, estava passando por um momento sacrificante, um momento meio se sentindo preso, amarrado. O sol, as coisas vão se esclarecer, as coisas vão se esclarecer e vão se potencializar. Até digo que aqui, se tinha algum geminiano não, desculpa, canceriano, que estava no processo de magia, com esse diabo, essa sacerdotisa logo aqui, esse bem pendurado, como eu até falei no início, se caiu na jogada, é porque esse processo está sendo cortado. Está sendo cortado por quem, Júlio? Só sei que é por alguém que gosta muito de você em outro plano. Diga até sua família espiritual, tá? Porque exatamente aqui é um processo de grande aprendizado dependurado, né? É um processo de sacrifício que vai exatamente para outro nível. Porque aqui nós estávamos falando do 12, e aqui nós vamos para o 19, o Sol, né? Sol. Sabe quando eu falei exatamente toda a constelação, todo zodiacais, as posições dos planetas, tudo favorável. Então, exatamente o choro, o lamento, não ficou em vão. Ou se vocês ainda estão passando por isso, tenha fé, que vocês estão sendo vistos, vocês estão sendo amparados e com certeza é para algo bem melhor na vida de vocês, tá bom, cancerianos? É simplesmente saindo de uma situação complicada que muitos até nem estavam percebendo, estavam sendo envolvidos. Então, câncer, essa é a mensagem que eu tenho para você, que é de câncer. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima leitura e boa sorte. Tchau, tchau.